Vamos apresentar aí os construtores básicos das linguagens. No caso da linguagem System Verilog, né? Então a ideia é que a gente apresente aqui um esqueleto de um código básico, os elementos léxicos, né, da linguagem, como é que você cria um identificador, assim por diante, né, os operadores, né? Vamos ver alguns tipos de dados e operações. Vamos dar um exemplo da descrição estrutural e depois a gente faz um teste bench, né? Aí eu vou usar uma outra ferramenta para fazer esse exemplo com teste bench. Eu vou usar o EDA Playground. Vamos lá, passando. Então, temos aqui o esqueleto de um programa, né? Um esqueleto de um circuito, né? Então, a gente tem aqui, primeiro, a declaração das portas, aqui entre a linha 3 e 5, né? Tem a definição do nome do módulo. Esse aqui é um código que a gente já viu antes, né? Depois a gente vai ter a declaração de sinais, né? Que a declaração de sinais, ela segue essa ordem, eu tenho um tipo de dado, depois o nome. Aqui é o exemplo aqui, né? Logic, P0, P1. Aqui na linha 8, o exemplo Logic, S1, S2. E aí eu tenho o corpo do programa, que eu vou ter as sentenças contínuas, que é o assign, né? Eu posso atribuir valores às saídas, aos pins de saída. Eu vou ter o bloco always, que eu tenho dois tipos de bloco always, o bloco always combi, o bloco always ff. O bloco always combi eu vou utilizar para fazer circuitos combinacionais, o bloco always ff eu uso para circuitos sequenciais. Dentro de um bloco always, a estrutura do meu código segue como se fosse um programa mesmo sequencial, né? Como se fosse software. Eu vou ter o bloco initial, que é um bloco que eu utilizo para simulações. O bloco initial é o bloco que é executado logo no início, quando o módulo é instanciado na simulação. E eu vou ter a instanciação de módulos, quando eu preciso construir um circuito que depende de subcircuitos. Aí eu vou apelar aqui para a instanciação de módulos. Então vamos passar aqui. Falar sobre sobre os elementos léxicos, tá? Então os comentários, eles são iguais ao do C, barra, barra e barra, asterisco, asterisco, barra, comentário de várias linhas. Os identificadores, né, que é quem a gente vai utilizar para nomear os objetos, as portas, os componentes, assim por diante, né? Ele tem que usar só letras do alfabeto, dígitos decimais sublinhados. Ele tem que iniciar por uma letra ou sublinhado e o System Verilog faz distinção entre maiúsculo e minúsculo, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos de identificadores válidos, né? Por exemplo, A10, next underline state, next state, né, o N e o S maiúsculo, e esse main addr enable, né, separado por underlines. Tipos de dados, tá? Então, existem vários tipos de dados no System Verilog. Eu não vou mostrar todos, vou mostrar só alguns que são úteis, tá? Então, o primeiro é o logic, que a gente já conhece, que trabalha com ele. Então, o logic, ele implementa um tipo que é um bit, uma lógica de 4 valores. Então, o que é uma lógica de 4 valores? Eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho uma alta impedância, que eu utilizo quando quero criar barramentos e preciso, né, deixar o barramento desconectado. E eu tenho x, que é o valor indefinido quando a ferramenta de síntese não sabe qual é o valor. Eu posso criar o logic dessa maneira aqui, ó, logic x, y, então são dois logics, um logic x e um logic y, só um bit. Eu posso criar vetores de logic, então quando eu tenho aqui logic entre colchetes 7, 2.0, fecha colchetes data, eu estou criando um vetor de 8 logics. Então, normalmente você vai utilizar entradas que têm mais de um bit, né? Faz sentido, né? Então, aí você vai usar essa notação. E aí ele indica qual é o índice superior e qual é o índice inferior. Eu tenho também como criar vetores de vetores, né, que seria um vetor bidimensional. Então, eu tenho logic 7, 0, então eu tenho 8, um vetor de 8 logics. E aí eu crio um sinal chamado memória, main, que ele tem do 0 ao 3, né? Então seria uma memória de 4 por 8. Então tem uma memória com 4 palavras, cada palavra com 8 bits. Eu tenho um tipo integer, que permite ser um inteiro de 32 bits sinalizado. Eu tenho um tipo tree, né? Que você vai usar para fazer buffers de portas bidirecionais. Alguns circuitos você pode ter portas que são entrada e saída, e aí esse tipo tree permite, né, de você modelar esse comportamento. E eu tenho os tipos numerados, né, que são tipos definidos por usuário. Então, por exemplo, eu quero criar um tipo RGB, uma variável RGB. O RGB eu uso aqui o enum, né, e ela vai ter 3 valores, red, green, blue. Um tipo enumerado parecido com o que você tem no C também.
Como é que eu represento os dados, tá? Então, os números, eles são representados da seguinte maneira. Eu vou ter o sinal, se ele é positivo ou negativo, o tamanho em bits, quantos bits tem aquele dado, aí eu tenho aspas simples. Aí eu indico a base, que pode ser binária, octal, hexadecimal, e eu coloco pelas letras B, O, H, D, e aí eu ponho o valor dele. Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro exemplo, eu tenho 5, então são 5 bits, e eu vou colocar o valor em binário. Então, eu coloco o valor binário, eu coloquei 11010. Eu posso fazer também 5 bits e colocar em octal, 32. Posso fazer os 5 bits e colocar em hexa, né? 5, aspas simples, H1A. E eu posso colocar isso aqui em negativo. Então, é menos, sinal, 5 bits. E aí eu ponho em binário, 0001. Né? E é claro que o negativo ele vai utilizar a notação complemento 2. Temos operadores aritméticos, então soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo, exponenciação. É claro que nem todos eles são sintetizados em hardware, então tem que tomar cuidado, principalmente com a multiplicação e divisão, dependendo da ferramenta. Né? Talvez ela não faça a síntese disso em hardware. Pode usar para simulação, mas para síntese não. Eu tenho um deslocamento à direita, à esquerda, e os deslocamentos aritméticos, para a direita e à esquerda. Eu acho que a diferença de deslocamento aritmético é que ele repete, quando eu desloco para a direita, ele repete o bit sinal, que é o bit mais significativo. Né? Mas depois vocês dão uma olhada nisso, não vou olhar agora. Eu tenho os operadores relacionais, maior, menor, maior igual, menor igual. Eu tenho os operadores de igualdade, igual, igual, para fazer a igualdade, e o exclamação igual para diferença, isso aqui é igual do C. Eu tenho os operadores bit a bit, que eu faço a operações lógicas bit a bit, então eu tenho a negação, que é o til, o i, que é o i comercial, o ou, que é a barra, e o ou exclusivo, que é o acento circunflexo. Eu tenho os operadores lógicos, né? Então quando eu quero fazer a negação é a exclamação, o i lógico é 2 i comerciais, o ou lógico 2 barras. E eu tenho os operadores de concatenação. Então às vezes eu preciso pegar grupos de bits e juntar. E aí eu vou usar chaves. A gente vai ver alguns exemplos mais adiante disso aqui. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou mudar até de ferramenta. A gente vai fazer um exemplo utilizando uma ferramenta chamada EDA Playground, que é essa ferramenta aqui. Então, o endereço dela é edaplayground.com. Aí você pode logar com a sua conta do Google. E aí ela permite que você faça uma série de simulações utilizando vários tipos de linguagens de descrição de hardware. Então, quando você vem aqui, ó, no lado esquerdo tem um menuzinho, então eu posso escolher a linguagem, então tem um System Verilog, VHDL, Specman, Python, um Verilog, só Python, C++ com System C, Perl, CSH, no caso aqui eu vou usar System Verilog. Eu posso escolher a ferramenta, então a ferramenta que eu estou compilando aqui é o Icarus 010. Né? E é importante ser isso aqui porque ele que reconhece o System Verilog. Né? Essa opção aqui faz com que ele reconheça o System Verilog. Então aqui eu tenho as opções de compilação. Aqui eu marquei essa opção dele abrir a forma de onda depois que eu executar. Então como é que funciona aqui? Tá? Vou mostrar o código e vou mostrar o test bench. Tá? Então primeiro o código. Né? O que é que eu tenho aqui no código? Eu criei primeiro esse componente aqui. Tá? Então eu usei no mesmo arquivo que eu criei 2 componentes para facilitar a minha vida. Então, esse primeiro componente é uma comparação. Então, ele recebe aqui duas entradas AB do tipo logic e uma saída C. E aí eu verifico, né, faço essa análise aqui. Né, eu faço AR, XOR, B e faço o complemento. Que é basicamente a porta coincidência. Né? Então, se ele for iguais, A for igual a B, ele retorna 1. Se for diferente, retorna 0. Certo? Então, ele faz uma comparação. E aí eu fiz um comparador em cima, que é esse módulo aqui, né? Que aí o que é que ele faz? Ele recebe 2 entradas, só que as entradas agora são vetores de 2 bits, tá? Então o A e o B agora são 2 vetores de 2 bits aqui nesse circuito. E tem uma saída C. Aí na linha 7 eu criei 2 sinais, S1 e S2, e aí vem uma novidade, que aqui eu fiz a instanciação de um componente, ou seja,
para fazer um comparador de 2 bits, eu vou utilizar o comparador de 1 bit. Eu vou aproveitar o código dele. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco o nome do circuito, que é combi, que é o nome que eu fiz aqui na linha 13, ó, módulo combi. Aí, eu coloco o nome para essa instância, né? Isso aqui é muito parecido com o que vou mostrar aqui no slide, né? Então, aqui no slide, ó, você vê que eu criei meu circuito comparador utilizando 2 comparadores já existentes. Então, essa caixinha que está aqui, ela vai ser criada a partir, né, dessa linha. Então, ele cria lá, dou o nome para ele, Uni1, e aqui eu vou ter que fazer a ligação das entradas e saídas do componente que eu estou instanciando com os sinais que existem nesse componente comparador. Então, eu tenho 2 formas de fazer isso. A primeira, tem até mais de 2 formas, mas eu vou mostrar 2 formas. Então, a primeira forma é essa, que você coloca ponto, o nome da entrada, o nome do sinal, da porta, do componente, e entre parênteses, você coloca o sinal que você quer ligar. Então, assim, eu estou ligando na porta A do comparador a entrada A índice 0. Na porta B do comparador, estou ligando o sinal B índice 0. E na porta C, né, por aqui ponto C, estou ligando o sinal S1. Esse é o comparador 1. No comparador 2, que fica na linha 9, eu coloquei o nome dele de 1 e 2. E aí, ao invés de usar a notação que eu usei anteriormente, eu usei a notação que normalmente eu uso, embora não seja mais recomendada. Que é basicamente eu listo os sinais na ordem que eu quero que eles sejam conectados. Então a ferramenta vai inferir, ele sabe como é que o componente combi foi definido, então ele sabe que a primeira entrada é o A segunda entrada é o B e a terceira é o C. Então eu coloquei aqui, ele vai ligar na entrada A esse sinal A índice 1, na entrada B esse sinal B índice 1 e na entrada C o S2. Por fim, eu uso aqui uma sentença de atribuição contínua com assign e atribuo a saída C, S1 e S2, tá? Formando o circuito que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Para testar, eu preciso criar um test bench. Então, o test bench é um script de simulação que ele é escrito na própria linguagem System Verilog, que aqui no caso, ele está aqui do lado de cá, o test bench, lado esquerdo aqui, ó. Tá aqui o mouse aqui, ó, rodando aqui, ó. Então, o que é que ele faz? Eu crio um módulo e esse módulo não tem nem entrada nem saídas, porque ele não é feito para interfacear com ninguém, ele é só uma simulação. Em seguida, eu declaro os sinais que eu vou precisar, são sinais que eu vou utilizar para manipular o circuito, então a gente tem que pensar o test bench como uma bancada de teste. Eu crio o circuito e eu vou estimular o circuito com entradas e vou verificar saídas. Então, basicamente, eu criei aqui, né, o logic do 1 ao 0, AB, então são 2 logics, 2 vetores, 2 entradas, 2 elementos, desculpa, e na linha 4 eu crio o logic C. Na linha 6, eu faço a instanciação do componente que eu quero testar, que no caso é o comparador. Aí eu chamo esse componente, né, a instância de DUT. DUT é uma sigla em inglês que é Device Under Test, né, o dispositivo em teste, e faço a conexão dos sinais, seguindo aquela notação, né? A entrada A, ponto A, aí entre parênteses o valor que eu vou conectar, que no caso aqui também se chama A. Entrada B, ponto B, entre parênteses o valor que eu quero conectar, o sinal que eu quero conectar, que é o B. E a saída C, ponto C, entre parênteses, o valor que eu quero conectar, que é o C. Aí eu vou utilizar o bloco initial. O bloco initial é um bloco que ele é executado assim que inicia a simulação, e esse bloco ele funciona como um programa, né? Ele é sequencial. Certo? Então acontece, na linha 9, eu chamo todas essas funções que tem esse dólar são funções do simulador, tá? Eu acesso coisa do simulador. E aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar esse dump file. É um arquivo que ele vai jogar saídas da simulação, tem que ter para ele poder depois montar a forma de onda. Eu chamo esse dump vars para ele jogar para a saída do arquivo. E aqui eu chamei a função display só para poder imprimir na simulação esse begin. Aqui eu estou atribuindo valores para o A e para o B. Então A recebe 00, B recebe 00, naquela notação que nós vimos no começo do vídeo. Esse hashtag 200 é para ele passar 200 ciclos parado, esperando. Aí depois eu atribuo outros valores para o A e para o B, espero mais um tempo.
depois atribuo outros valores, espero mais um tempo, e aqui eu faço finish para finalizar a minha simulação. Então esse aqui vai ser o bloco initial e aqui é o end module, tá? Normalmente, quando você vai fazer um teste, você quer que esse teste seja o mais automatizado possível. Então, se eu sei como funciona o circuito, eu vou jogar entradas e eu vou verificar saídas. Então, no próprio código do test bench, eu iria testar para saber se a saída que eu estou esperando, ela apareceu lá no circuito. Se ela saiu, se ela apareceu, eu passo para o próximo caso de teste. Se deu um erro, eu imprimiria alguma mensagem de aviso, né, um warning, um error, né, para indicar para quem está acompanhando o teste que deu problema. Tá? Então, é uma boa prática de projeto você sempre desenhar os seus testes sendo o mais automatizado possível e testando as principais condições que aquele circuito realiza. Né? É claro que quanto mais complexo é o circuito, muito mais difícil vai ser para fazer os testes. Para poder rodar aqui, né, eu vou clicar no Run, e ele vai rodar automaticamente aqui o scriptzinho que ele tem. E aí ele mostra para mim aqui um diagrama, né, onde eu tenho a entrada A, né, os 2 bits, ó, bit 0 e bit 1. Entrada B, os 2 bits, bit 0 e bit 1. E tem uma saída C. Então eu posso verificar, então, em tese, esse circuito é um comparador. Então só é para ser nível lógico alto na saída C quando as entradas forem iguais. Então eu tenho aqui no começo o A é 0, o B é 0, a saída é 1. Aí na segunda parte aqui, ó, o A é 1 e o B é 0, então eles são diferentes, então a saída é 0. Na segunda parte, o A é 2 e o B é 0, então eles são diferentes, a saída é 0. Tá? Então isso aqui é uma forma de fazer. O EDA Playground é uma ferramenta muito útil. Ele é mais próximo das ferramentas que você usa de projeto, diferente do Digital.js, que é uma ferramenta mais didática, assim, pedagógica. Né? O Icarus Verilog, que é a ferramenta que ele usou para compilar, você consegue baixar no seu computador e você consegue usar as linhas de comando para poder fazer a simulação. E aí você tem uma ferramentazinha chamada GTK Wave, que você consegue ver as formas de onda para você fazer os testes. Então a ideia é que ao longo do curso, vocês vão desenvolvendo os circuitos de vocês e vão utilizando ou Digital.js, ou o EDA Playground, ou o próprio Icarus no computador, né, para poder testar. E é isso.